Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre 4 anos investindo no fundo MXRF11, o quanto eu recebi de dividendos. Vamos aprender também nesse vídeo a como calcular a rentabilidade anual do fundo MXRF11 para ver se vale a pena, e também vamos falar, se eu estou comprando ou pretendo comprar, nos próximos meses esse ativo. Então, pessoal, já deixa um like nesse vídeo aí, já se inscreva no nosso canal porque o conteúdo aqui é de qualidade, tá? Então vamos lá. Atualmente eu tenho 1.210 cotas desse fundo, meu preço médio está aí em 9,88 e o preço atual do fundo está em 9,38, ou seja, teve uma variação aí para baixo de 5,6%. Se você for olhar apenas na variação da cota, você vai achar que não teve rentabilidade ou que você acabou perdendo dinheiro. Mas vale lembrar, pessoal, que fundos imobiliários distribuem 95% do seu lucro. E o que sobra ali é pouco, para que o fundo continue crescendo. Então, normalmente, as cotações dos fundos imobiliários andam de lado por conta disso. Eles distribuem 95% do seu lucro ali por mês. Então, se a gente quiser ver de fato a rentabilidade desse fundo, aqui no site, por exemplo, Investidor 10, basta vir aqui na coluna editar e marcar a opção aqui em rentabilidade. E a gente vai ver que a rentabilidade, pessoal, no fundo MXRF11 nesse período aí foi de 41,43%. Tá, mas essa rentabilidade aí de 41,43%, pessoal, é a rentabilidade total do período, Como é que a gente faz para calcular a rentabilidade anual desse fundo MXRF11? É bem simples, tá? Basta pegar aqui a fórmula de juros compostos, M, que é o montante, é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado pelo período. É uma matemática bem simples. Então aqui eu peguei 1,4143, que foi a rentabilidade, vezes o capital inicial, Isso aqui multiplicado pelo capital inicial vai dar o montante final, é igual a C vezes 1 mais I vezes 4, que é a quantidade de anos que eu tenho investido no fundo. Então, para a gente simplificar aqui, basta tirar a raiz cúbica desse valor aqui de 1,4143, e para tirar a raiz cúbica é bem simples, basta elevar, aqui a 4 entre parênteses multiplicado por 1 dividido por 4. Fazendo isso, você vai chegar aqui numa rentabilidade de 1,9, e aqui, matemática básica, passando para cá e subtraindo, você vai ter aí uma rentabilidade anual de 9,05% do fundo. Então, através dessa fórmula aqui, a gente consegue calcular a rentabilidade anual do fundo MXRF11. Lembrando que essa aqui é a rentabilidade que eu tive na minha carteira com base no preço médio que eu adquiri o fundo MXRF11. Você pode ter uma rentabilidade bem maior, se, por exemplo, você comprou ele com um preço bem mais barato do que eu comprei, nos momentos que você foi aportando, ou ter também uma rentabilidade menor. Tá? O ponto-chave é, eu tenho que comparar essa rentabilidade com alguma coisa, E normalmente eu sempre comparo aqui a rentabilidade com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros ali, que é um dos investimentos mais seguros da renda fixa. E se a gente pegar a taxa média da Selic nos últimos 4 anos foi de 10,68, mas descontando aí os impostos, a tabela regressiva do imposto de renda, sobre renda fixa, daria em torno de 15%, a gente teria aí uma rentabilidade da taxa Selic aí pagando aí ao ano cerca de 9,078%. Ou seja, nesse período aqui de investimento do fundo MXRF11, o ativo na minha carteira acabou perdendo, quase que empatando aqui praticamente, com a taxa Selic. Então foi um investimento que eu posso dizer ok. Embora, a taxa Selic também a gente sabe que em vários períodos, em vários anos, ela despencou. E normalmente quando a taxa Selic despenca, esses fundos, principalmente o MXRF11, fundo do tipo papel, ele pode também ter um rendimento ainda melhor. O ponto-chave é que justamente você tem que ficar monitorando, o fundo e comprar sempre em bons momentos, onde os preços estão atrativos, porque dessa forma você vai aumentar a sua rentabilidade. E vindo aqui, pessoal, para o nosso simulador, onde a gente vai simular aqui um aporte mensal de R$300 no fundo MXRF11 ao longo aí de 360 meses,
como se comportaria, né, a carteira de investimento. E com R$300 você compraria hoje, né, as cotações atuais, cerca de 32 cotas. Então note que no primeiro mês você teria ali 32 cotas e teria um rendimento de aproximadamente R$3,20. No segundo mês, 64 cotas e um rendimento aí de R$6,40. No terceiro mês, 96 cotas, o valor total investido de R$900 e teria aí já cerca de R$9,60 de dividendos. E note que somente com esse dividendo aqui já é suficiente para você comprar mais uma cota, né? Então apenas com o rendimento você já compraria uma outra cota. No 12º mês aqui, com um ano investindo, você teria cerca de 402 cotas, R$3.770 investido, né, o valor dessas cotas, e recebendo aí cerca de R$40,50. Só esse valor aqui de R$40 do rendimento você já conseguiria comprar mais 4 cotas. Então note, pessoal, que esse rendimento vai somar com seu aporte, né, e você vai conseguir comprar mais cotas ainda. É o famoso efeito bola de neve. E se a gente for olhar aqui, pessoal, em 30 anos, né, 360 meses, quanto é que a gente teria, né, com o fundo MXRF11 aportando R$300 e reinvestindo os dividendos? Teríamos cerca de 135 mil cotas, um valor total investido de R$1.271.000, recebendo aí por mês cerca de R$13.700 de renda passiva com o fundo MXRF11. É claro que mantendo aquelas premissas que eu mostrei no início, né? O valor da cotação atual com o valor também pago de rendimento, né, mensal. Note que com esse valor aí você já poderia comprar mais 1.460 cotas. Então é um valor aí que é suficiente para a maioria dos brasileiros, né, para ter e alcançar a sua liberdade financeira com o fundo MXRF11. Ainda sobre os dividendos, pessoal, se eu for olhar aqui sobre a minha carteira, como se comportou a evolução dos dividendos do MXRF11, a gente vê algo muito interessante. Em 2021 foi quando basicamente eu comecei a comprar esse fundo, né? Eu ganhei ali cerca de R$10,20. Em 2022 esse número já aumentou para R$273. Em 2023 eu ganhei cerca de R$604 e 2024 eu ganhei R$872. Até o momento em 25 eu já ganhei R$568, né? E nem chegamos ainda na metade do ano. Então a projeção é que a gente alcance ainda mais dividendos com o fundo MXRF11. E falando um pouquinho aqui das suas cotações, como é que estão no momento de comprar? Bom, eu particularmente, né, pessoal, pretendo comprar o fundo quando ele está aqui com o PVP abaixo de 1. Né? Ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Quando ele está acima do seu valor patrimonial, eu não costumo comprar, né? Mas a gente percebe que é um ótimo fundo, né? Ele entregou aqui cerca de 12% de dividend yield, né, nos últimos 12 meses e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 1,96%. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? É apenas a minha opinião pessoal, é apenas os dados da minha carteira. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, deixe um like também nesse vídeo e ajude o canal a trazer novos e mais conteúdos como esse. Até os próximos vídeos, bons investimentos para vocês, Deus abençoe e tchau, tchau.